Olá, tudo bem? Glória a Deus. Quero pedir a sua atenção para nós compartilharmos uma palavra rápida aqui, que se encontra em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod e a colocaram no templo de Dagon, junto à sua estátua. Uma palavra rápida. Basicamente, estamos falando aqui sobre uma guerra que teve de Israel sobre o comando de Samuel. Ele estava recentemente colocado como sacerdote depois de Eli. E os israelitas eles saíram do campo de batalha e simplesmente os filisteus mataram aproximadamente 3.000 homens de Israel. E eles voltaram para o arraial, para o acampamento. E aí os líderes de Israel perguntaram assim: por que o Senhor não nos deu vitória sobre os filisteus? Aí alguém teve a ideia assim: não, vamos trazer a arca do Senhor e vamos mandar na frente do exército, que a arca do Senhor vai garantir a vitória. E a Bíblia registra que a arca de Deus ela foi transportada até o acampamento de Israel e ela foi transportada junto com Ofni e Finéias, dois filhos de Eli, que eram sacerdotes também, mas estavam fora do propósito de Deus. Eles eram muito pecadores, embora pertencente ao sacerdócio, eles estavam completamente fora da presença de Deus e eles faziam coisas perversas. E eles faziam o povo errar, eles faziam o povo pecar contra Deus. E aí pegaram aquela arca e foram. E aí começou a guerra novamente. Nesta guerra, os israelitas perderam mais de 30.000 homens. E diz a palavra que a batalha foi feia, foi uma derrota humilhante. E aí, quando voltaram, alguns escaparam, voltaram para o acampamento. E Eli, o profeta antigo, estava esperando, né? Quer saber o que tinha acontecido, porque os seus dois filhos também tinham ido para o campo de batalha. Eles falaram assim: olha, nós não temos boas notícias. Os filisteus fizeram um estrago e eles mataram aproximadamente 30.000 homens. Nós escapamos. E o mais grave de tudo que aconteceu: os seus dois filhos morreram na guerra. E o mais grave: a arca do Senhor foi tomada. O mais grave de tudo foi que a arca do Senhor foi tomada. A arca que representava o poder de Deus, a arca que representava a presença de Deus. Só que a presença de Deus, ela não foi dentro da arca, porque quem estava transportando ela? Eram os filhos de Eli, homens pecadores, homens que estavam contaminados pelo pecado e faziam o povo pecar. Então o que aconteceu? Deus não se responsabilizou pela vitória do povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam em falta diante de Deus. E aí o que os filisteus fizeram? É o versículo que nós lemos. Pegaram a arca e colocaram no templo de Dagon. O que eu quero falar sobre isso é que a arca, ela representa o quê? O Espírito Santo. A arca representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente lê na Bíblia que ele habita em nós, habita no nosso coração. Quando a gente fala de coração, a gente fala de alma, né? A gente fala de alma. Então o Espírito Santo é que garante para nós o conforto da nossa alma, é o que luta por nós, é o que luta pela igreja. Então, com a presença do Espírito Santo, é possível vencer todas as guerras, é possível vencer todas as dificuldades. Por quê? O Espírito Santo nos conduz a um caminho espiritual.
não o caminho natural que a gente vê e que a gente vê impossibilidades, porque Deus, quando ele fala para Maria, lá em Mateus, ele fala assim: olha, Maria, para Deus nada é impossível. Então, para Deus não existe o impossível. Todas as guerras, todas as lutas, Deus vence. O que torna impossível, o que afasta o Espírito Santo da vida, da nossa alma, do nosso coração, a sua proteção para com a nossa vida, é o quê? É o pecado. Então, quando nós estamos transgredindo aquilo que o Senhor quer de santificação, de pureza, quando a gente transgride, isso é uma realidade, que infelizmente a gente sente isso, que quando você está orando, você está buscando a Deus, o Espírito Santo vai te enchendo, você vai sendo abençoado, mas a partir do momento que você começa a deixar isso de lado, não preciso orar hoje não, eu não preciso ler a palavra hoje não, hoje tem culto, eu não vou não, eu vou no domingo, né? Não, hoje é culto de oração, não vou não, deixa, os irmãos oram por mim lá na igreja, não. Aí o que acontece? Com esse afastamento que a gente vai dando das boas práticas que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua palavra, o Espírito Santo ele vai se distanciando da gente. Então o nosso coração, a nossa alma, ela fica sozinha. Então o pecado ele faz exatamente a separação. O Espírito Santo se entristece, sai, e o nosso coração, a nossa alma fica exposto à ação do inimigo. E aí que ele vem e leva cativo a nossa mente, as nossas decisões, os nossos pensamentos. A gente começa a pensar, em vez de pensar coisas boas, a gente começa a pensar coisas ruins. Aí os problemas começam a surgem os problemas, surgem as dificuldades. E aí a gente começa a pensar em até mesmo, tem pessoas que pensam até mesmo em dar um fim na sua vida, porque acha que não tem solução, não tem como fazer. Por quê? Porque está sozinho, está lutando sozinho. Porque o Espírito Santo se afastou por causa do pecado. O que é o pecado? É você sair do propósito de Deus. Então, qual é o propósito de Deus no seu coração? Você sabe, você conhece. E se não conhece, a Bíblia ensina os propósitos. Qual é o propósito de Deus no seu coração? Então, o que acontece? A alma fica desprotegida, ela é levada ao cativo. É o que aconteceu aqui. A arca foi levada ao cativo. A arca foi levada no templo de Dagon. Então, nós podemos dizer aqui que junto com a arca foi o coração, foi a esperança, foi a certeza de vitória do povo de Israel, foi embora. E agora o que fazer? Então eles chegam em Samuel fala para eles: vocês pecaram contra Deus, vocês saíram dos seus caminhos, vocês saíram das suas promessas, vocês deixaram de seguir ao Senhor. Então tem que ter o quê? Tem que ter um arrependimento, tem que voltar a buscar o Senhor, tem que voltar a fazer um concerto com Deus, né? Então Samuel orienta o povo a fazer o quê? A fazer jejum, fazer um sacrifício e se humilhar diante de Deus, se humilhar. Então, como sair dessa situação? Se caso você esteja nessa situação, o seu coração está cativo, a sua alma está cativa, você não consegue, não tem forças de viver, não tem forças de superar as suas dificuldades. Como sair disso? Primeiro, reconhecer que você precisa de ajuda, mas não ajuda de palavras, é uma ajuda espiritual, que você precisa de uma ajuda espiritual. E para você sair dessa situação, somente uma ajuda espiritual. O que é essa ajuda espiritual? É clamar ao Senhor. Falar assim: Senhor, eu pequei contra ti, já não estou fazendo mais a tua vontade, deixei de ir na igreja, deixei de ler a palavra, deixei de louvar ao Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, me reconduz novamente ao seu plano. Igual a parábola do filho pródigo. Ele saiu, perdeu tudo que tinha,
Mas lá na frente ele reconheceu, olha, eu estou nessa situação aqui, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porque pelo menos lá tem comida, tem alimento. Então é exatamente isso. A sua fé, ela vai voltar, as suas atividades espirituais vão voltar normalmente a partir do momento que você se humilhar diante de Deus. Se humilhar não quer dizer que você vai ser humilhado. Não, Deus não humilha ninguém. Deus não humilha ninguém, muito pelo contrário, Ele te ama. E às vezes a gente passa por situações difíceis, é porque Deus quer ver a nossa reação. Então, se você realmente quer fazer um pacto com Deus, é o momento de decisão, é agora. É começar a reagir, começar a buscar a Deus novamente. Começar a realmente falar assim, Senhor, perdoa, Senhor, as minhas ações, o que eu fiz, né? Eu sei que eu estou falho diante de Ti, mas a partir de hoje eu faço um concerto contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar. Então, o que acontece? Você vai clamar ao Senhor. Jeremias capítulo 33, parece que versículo 3, o profeta fala assim, clama a mim, Deus falando, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez o seu pensamento, talvez a sua mente está direcionada somente aos problemas que tem, mas não às vitórias que você pode alcançar. O seu pensamento não está voltado naquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas maravilhosas, além do que você pensa. Então, a palavra é no sentido de que nós precisamos a cada dia se humilhar diante de Deus. A palavra diz, humilhai-vos diante do Senhor, humilhai-vos debaixo, né, das potentes mãos de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. A seu tempo você vai vencer todas essas dificuldades. A seu tempo você vai conseguir aquilo que você tanto almeja. Porque não é fácil ficar sofrendo, não é fácil passar por dificuldades, não é fácil passar por provações, não é fácil. Talvez uma doença, talvez um problema na família, talvez uma situação difícil que você fala assim, não, eu não tenho como solucionar. Mas Deus quer te exaltar novamente. Deus quer te colocar novamente ao lugar que você nem imagina, nem imagina. Então, a porta para você sair dessa situação e não ser mais preso que nem a arca estava presa, lá na casa de Dagon. Não, mas agora trazer essa arca de volta, trazer o seu coração de volta, trazer a sua esperança de volta, trazer a sua fé de volta. É necessário fazer o quê? É necessário se humilhar diante de Deus. Então eu convido você a se humilhar diante de Deus, a buscar ao Senhor de coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor, buscar o Senhor de todo o seu coração. Não importa que seja 5 minutos que você passe de joelhos orando. Não importa, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não. Mas se humilha diante de Deus, fala assim, Senhor, eu quero, Senhor. Qual é o pai que vendo o seu filho pedir pão, não vai dar um pão para ele? Qual é o pai que não quer o seu filho bem? Deus quer o seu bem. Deus quer o seu bem. Então, a palavra diz para você, né, nessa mensagem, é tempo de voltar ao Senhor. É tempo de voltar a praticar o bem. É tempo de se humilhar, de agradecer, de ser grato a Deus. Seja grato a Deus, que ao seu tempo Ele vai te exaltar. Convido você, que ainda não é evangélico, a procurar uma igreja mais próxima da sua casa e aceitar a Cristo como teu Salvador, para que Ele possa realmente fazer morada no seu coração. Você que é aqui da Baixada Santista, nós temos a Igreja Peniel Vila Melo, aqui em São Vicente, Avenida Antônio Emerick 735, culto domingo 9 da manhã e 6 horas da tarde, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Amém? E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.